Atenção! O mundo está passando por algo estranho, algo que os especialistas temiam, mas que agora acontece diante dos nossos olhos, em tempo real. Um poderoso ciclone extratropical acaba de atingir o sul do Brasil neste fim de semana, e ele não veio sozinho. Ele provocou ventos violentos, alagamentos catastróficos e um tornado devastador no Paraná. Estamos falando de casas destruídas, cidades inteiras em colapso e vidas interrompidas em questão de minutos. O cenário é de caos. Mas o alerta, infelizmente, não para nas nossas fronteiras. Isso não aconteceu só aqui no Atlântico Sul. Quase simultaneamente, no mesmo intervalo de horas, o furacão Melissa se formou no Atlântico Norte com uma força inesperada. Uma força que desafiou todas as previsões meteorológicas. E agora ameaça regiões que raramente entram na rota de ciclones tropicais com essa magnitude. E enquanto o Oceano Atlântico ferve, o mundo congela e queima ao mesmo tempo. No Japão, uma onda de frio polar completamente fora de época, um evento anômalo, cobriu cidades inteiras de neve em pleno outono. Enquanto isso, do outro lado do globo, o Oriente Médio enfrenta uma onda de calor escaldante, com temperaturas que ultrapassam os 45 graus Celsius em pleno mês de novembro. Você entendeu a gravidade do que estamos narrando? Ciclone, tornado, furacão, neve e calor extremo. Tudo isso em menos de uma semana. Um verdadeiro colapso climático acontecendo agora. O que estamos vendo não é uma notícia isolada. É um padrão. A velocidade com que esses eventos se desenrolaram pegou as defesas civis de surpresa. O tornado no Paraná, por exemplo, não foi um evento comum de tempestade. Foi uma demonstração de força bruta da natureza, um funil de destruição que varreu tudo o que encontrou pela frente. Moradores, pessoas como eu e você, que estavam em suas casas em um fim de semana normal, viram suas vidas desmoronarem em segundos. O ciclone que o alimentou não é um ciclone comum. Estamos falando de um sistema de baixa pressão com características híbridas, quase tropicais, algo que está se tornando assustadoramente frequente na nossa costa. O planeta está enviando um sinal claro, um sinal de febre. Mas afinal, o que está por trás dessa sequência assustadora? Será que todos esses eventos extremos estão conectados? Existe uma explicação científica, uma ligação direta, um fio condutor entre o tornado no Paraná e a neve no Japão? Ou será que estamos apenas testemunhando o início de algo ainda maior? Uma nova era climática para a qual nós não estamos nem um pouco preparados? Por que o Oceano Atlântico está tão ativo, tão quente, gerando tanto o ciclone aqui no sul, quanto o furacão Melissa lá no norte? Quais cidades devem registrar o maior impacto nos próximos dias? Será que esse padrão de extremos simultâneos vai se repetir? Será que o Brasil está, de fato, se tornando uma nova rota de tornados? E o mais importante de tudo, até quando essa situação de instabilidade global vai durar? O que vem a seguir? Você quer saber a resposta? Quer entender o que está acontecendo com o nosso planeta e como isso afeta diretamente a sua vida, a sua segurança e a sua família? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal O Panorama Diário. Aqui nós trazemos a cobertura completa dos fatos que impactam a sua vida, indo sempre além da manchete superficial para encontrar o porquê das coisas. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise profunda, um verdadeiro dossiê sobre essa sequência impressionante de fenômenos climáticos extremos que marcaram os últimos dias. Nós vamos ligar os pontos. Vamos começar pelo Brasil, onde um ciclone extratropical e um tornado devastador atingiram a região sul. Vamos analisar os danos, ouvir os relatos e entender a ciência por trás desse sistema tão violento. Depois, vamos ampliar o nosso foco. Vamos olhar para o furacão Melissa, que está provocando destruição no Atlântico Norte. Vamos cruzar o globo para entender a neve fora de época no Japão e o calor recorde no Oriente Médio. A pergunta que não quer calar é: tudo isso tem alguma relação? Estamos diante de algo maior? Você vai entender por que essa simultaneidade está chamando tanto a atenção dos especialistas e meteorologistas ao redor do mundo. E o mais importante, vamos te ajudar a se preparar para esse novo cenário, que pode surpreender muita gente e que exige uma nova postura de todos nós. Este não é um vídeo comum.
Este é um dossiê sobre o estado atual do nosso clima. O que você vai ver aqui é a junção de dados de satélite, análises de centros meteorológicos internacionais e os relatos de quem está no olho do furacão. Vamos decifrar por que o que acontece no Japão importa, sim, para quem vive no Paraná. Vamos mostrar como a energia acumulada nos oceanos está se transformando nessas tempestades violentas. Esta análise é crucial para que você não seja pego de surpresa. Fique conosco, pois a informação é a nossa primeira linha de defesa. E já comenta aí nos comentários. Esse é o nosso termômetro. Como está a situação aí na sua cidade agora? Você já percebeu sinais disso? Está calor demais? Está chovendo sem parar? Está fazendo frio? Um frio fora de época? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é muito importante e ajuda a construir nosso mapa colaborativo do clima aqui no canal. Queremos saber o que você está sentindo. Vamos começar nossa análise regional observando onde o impacto foi mais intenso aqui no Brasil. O fim de semana começou com destruição no sul do país. Um poderoso ciclone extratropical, um sistema de baixa pressão atmosférica que ganha força sobre o oceano, se formou entre o Oceano Atlântico e o continente. Ele avançou rapidamente em direção aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em poucas horas, o que era para ser apenas uma frente fria comum, uma chuva de primavera, se transformou em um sistema extremamente violento. A ventania intensa foi o primeiro sinal. Estamos falando de rajadas acima de 100 km por hora, registradas em diversas cidades. Em regiões costeiras, o mar respondeu com fúria. O mar ficou revolto, e ondas gigantes, impulsionadas pelo vento e pela baixa pressão, invadiram calçadões, provocando estragos severos, destruindo quiosques e interditando portos e estradas litorâneas. Árvores foram arrancadas como se fossem palitos, postes vieram ao chão, deixando bairros inteiros, milhares de pessoas, sem energia elétrica por várias horas, um verdadeiro blackout climático. Mas o episódio mais assustador, o epicentro da tragédia, ocorreu no interior do Paraná, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Lá, as condições atmosféricas criadas pela passagem do ciclone, o encontro de massas de ar com diferentes temperaturas e umidade, coincidiram para a formação de um tornado devastador. Um funil tocou o solo. Em questão de minutos, o fenômeno destruiu dezenas de casas. O cenário é de guerra. Infelizmente, há relatos de mortos, feridos e um rastro de medo e incerteza que vai demorar a passar. Moradores relataram que tudo aconteceu muito rápido. O céu escureceu de repente, um negrume assustador. O vento aumentou e começou a assobiar. E quando perceberam, tudo estava sendo arrancado do chão. Telhados voaram por centenas de metros. Veículos foram arremessados. Famílias inteiras perderam tudo o que construíram em uma vida inteira em menos de 5 minutos. Este sistema não parou por aí. Ele continuou ativo durante o sábado e sua influência avançou em direção ao sudeste. No litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, o alerta máximo foi de mar grosso, ressaca e ventos fortes. A maré subiu e o potencial para causar transtornos em regiões urbanas e costeiras se concretizou, com alagamentos nas orlas. A Defesa Civil emitiu alertas em vários estados e, mais uma vez, o país se viu às voltas com a força incontrolável da natureza. E aqui fica um ponto de análise importante. Não é a primeira vez que o sul do Brasil enfrenta um ciclone extratropical. Isso faz parte da climatologia da região. No entanto, o que os especialistas estão apontando é que a frequência e, principalmente, a intensidade desses eventos parecem ter aumentado drasticamente nos últimos anos. E o que realmente chamou a atenção dessa vez foi a sucessão de fenômenos extremos em um curto intervalo de tempo. Um ciclone intenso que gera um tornado. Isso é um sinal de alerta máximo, como se estivéssemos testemunhando uma escalada de eventos, um nível acima na escala do caos climático. Mas o Brasil, como dissemos no início, não foi o único a viver situações extremas nos últimos dias. O Brasil não está sofrendo sozinho. E é aqui que a nossa análise se torna global e o cenário fica ainda mais preocupante. Enquanto o país enfrenta esse fim de semana marcado por ventania intensa, tornados e chuvas volumosas,
O mapa mundi parece estar em alerta máximo, piscando em vermelho em diversos continentes. Outros eventos climáticos extremos também explodiram em diversas partes do mundo. O que realmente assusta, e eu repito, é a sucessão e, principalmente, a simultaneidade desses fenômenos. Isso reforça a percepção de que algo muito incomum está acontecendo com o equilíbrio do clima global. Vamos começar pelo Oceano Atlântico Norte. Lá, o furacão Melissa não apenas se formou, ele explodiu em intensidade. Ele passou por um processo de rápida intensificação, atingindo uma temida categoria de força, um verdadeiro monstro meteorológico. O sistema avançou com ventos violentos, sustentados, e chuvas torrenciais sobre regiões como Cuba, República Dominicana e Jamaica. O resultado foi um cenário de destruição generalizada. As imagens que chegam de lá são de partir o coração. Alagamentos severos, com rios transbordando e a água invadindo casas até o teto. Milhares de pessoas estão desalojadas e há danos estruturais profundos em estradas, pontes que foram levadas, hospitais e redes elétricas. O furacão também paralisou completamente o transporte marítimo e aéreo, gerando alertas de emergência máximos em diversos pontos do Caribe. Agora, vamos para o hemisfério norte, mas olhando para o continente. Ao mesmo tempo, o oposto, o calor. Uma cúpula de calor, um heat dome, como chamam os meteorologistas, extremamente persistente, quase teimosa, se instalou sobre os estados do centro e do leste dos Estados Unidos. E o mais chocante, em plena transição para o outono, quando as temperaturas já deveriam estar amenas, cidades como Dallas, Atlanta e Nashville viram seus termômetros marcarem valores próximos dos 40 graus Celsius, dia após dia. Um calor implacável. Esse calor brutal e fora de época não apenas pressionou o sistema de saúde, com aumento de internações por insolação e desidratação, como também aumentou significativamente o consumo de energia elétrica, levando o sistema ao limite. Além disso, elevou ao máximo o risco de incêndios florestais em áreas com vegetação já seca pelo verão. É o que os especialistas chamam de estresse térmico, e ele foi levado ao limite, especialmente para as populações mais vulneráveis, como idosos e crianças. E agora, veja o contraste. Para provar que o sistema está quebrado, na direção oposta, a Europa Oriental foi surpreendida por um verdadeiro golpe ártico. Uma frente fria de origem polar, vinda diretamente do Círculo Polar, desceu rapidamente sobre países como Polônia, Hungria e Romênia. Os termômetros despencaram. Estamos falando de mínimas de até 5 graus negativos em algumas localidades. Repito, 5 graus negativos em pleno outono. Algo impensável para esta época do ano. E isso não foi um frio seco. Veio acompanhado por nevascas intensas e ventos cortantes. O resultado foi o caos. Em várias cidades, o transporte ferroviário foi suspenso. Estradas ficaram bloqueadas pela neve. Regiões rurais permaneceram isoladas por horas. Escolas foram fechadas e estados de emergência foram decretados para garantir abrigo a moradores de rua e assistência imediata às comunidades. Vamos recapitular o que temos até aqui, porque é impressionante. Temos esses 3 eventos extremos: o furacão de alta categoria no Atlântico, a onda de calor asfixiante nos Estados Unidos e o frio polar severo na Europa. E todos eles ocorreram quase que exatamente no mesmo período, no mesmo intervalo de dias em que o Brasil lida com seu próprio ciclone extratropical ativo, com ventos superiores a 100 km por hora e um tornado devastador no estado do Paraná. A sequência, a intensidade e, repito mais uma vez, a simultaneidade desses eventos estão, com razão, despertando a atenção de meteorologistas e pesquisadores em todo o mundo. Não parecem ser casos isolados. A grande pergunta que fica é: existe uma ligação direta entre eles? Estaríamos diante de uma nova e muito perigosa fase do comportamento climático do nosso planeta? E, o mais importante, o que pode vir a seguir? Agora, vamos mudar o tom. Depois de analisarmos os impactos devastadores do ciclone no Brasil, o tornado no Paraná, o furacão no Caribe, a onda de calor nos Estados Unidos e o frio extremo na Europa, chegamos à pergunta inevitável:
A pergunta de US$ 1 milhão. O que está provocando tantos eventos climáticos extremos ao mesmo tempo? Será que é apenas uma infeliz coincidência? Existe uma explicação para essa sequência tão intensa de fenômenos? A resposta, como quase tudo na climatologia, não está em um único fator. Não há uma resposta simples. O cenário atual é resultado de uma combinação complexa, uma tempestade perfeita de elementos que envolvem tanto padrões naturais da atmosfera, quanto, e aqui está o ponto nevrálgico, principalmente, os impactos das mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas. Vamos começar pelo fator mais preocupante do momento: o elefante na sala. O aquecimento generalizado dos oceanos. O que temos observado não só nos últimos meses, mas nos últimos anos, é uma elevação recorde da temperatura da superfície marítima em diversas partes do planeta. O Atlântico Norte, por exemplo, está com temperaturas que se assemelham a uma banheira quente. Esse calor extra não é abstrato. Ele é, literalmente, energia armazenada. É combustível. E esse combustível alimenta tempestades, intensifica ciclones e eleva o potencial destrutivo de frentes frias. Pense nos oceanos como o motor do clima global. Quando os oceanos estão muito mais quentes do que o normal, há um aumento significativo na evaporação da água. Mais evaporação significa mais umidade na atmosfera. E mais umidade na atmosfera é a matéria-prima para, consequentemente, mais chuvas, mais tempestades e mais eventos extremos. Um furacão como o Melissa se alimenta diretamente dessa água quente para ganhar força. Um ciclone extratropical como o do sul do Brasil, que deveria ser mais fraco, ganha características quase tropicais, se tornando mais intenso e perigoso por causa dessa mesma fonte de energia. E esse aquecimento não é apenas uma coincidência. A ciência é clara. A maior parte do calor acumulado no planeta por causa do efeito estufa, o calor preso pelos gases que emitimos, está sendo absorvida pelos oceanos. Cerca de 90% desse calor extra vai para os mares. Isso altera os padrões de circulação atmosférica e oceânica, desequilibra todo o sistema e tem impactos diretos no clima global. E é justamente esse desequilíbrio que tem intensificado tanto os eventos recentes. Além do calor dos oceanos, estamos assistindo a uma mudança preocupante no comportamento das chamadas correntes de jato, ou jet streams. Imagine faixas de ventos extremamente intensos que circulam o planeta a grandes altitudes na atmosfera. Elas funcionam como motores que organizam os sistemas de alta e baixa pressão, separando o ar frio do ar quente. Elas, basicamente, ditam boa parte do nosso clima. O problema é que, nos últimos anos, com o aquecimento do Ártico, a diferença de temperatura entre o polo e o equador diminuiu. Isso faz com que essas correntes de jato percam força e comecem a oscilar com mais frequência e intensidade, formando padrões ondulados mais acentuados e, o pior, mais lentos. Elas ficam presas. E o que acontece quando a corrente de jato fica presa? Ela faz com que massas de ar quente ou frio também fiquem presas por mais tempo em determinadas regiões. O resultado? A onda de calor duradoura e asfixiante nos Estados Unidos. A frente fria prolongada e o golpe ártico na Europa. O sistema trava, gerando os extremos. E há um terceiro fator, um fator local, que agrava tudo isso. A forma como o ser humano tem transformado o ambiente aqui no solo. O desmatamento, a expansão urbana desordenada, a substituição de florestas por concreto e a impermeabilização do solo estão interferindo diretamente nos regimes de chuva. Eles aumentam a temperatura nas cidades, criando ilhas de calor, e diminuem a capacidade de absorção da água pelas bacias hidrográficas. Em locais onde antes havia vegetação e infiltração natural da água, hoje há asfalto e concreto. A água não tem para onde ir. Isso intensifica enchentes, aumenta a sensação térmica e compromete a resiliência das cidades frente aos eventos extremos. O tornado no Paraná encontra um solo modificado pela agricultura intensiva. As chuvas do ciclone em Santa Catarina encontram cidades impermeabilizadas. Tudo isso aponta para uma verdade que a ciência tem alertado há anos, décadas. Os eventos extremos estão se tornando mais frequentes, mais intensos e mais imprevisíveis. Aquilo que antes era considerado um evento raro, de 1 em 100 anos, agora acontece com muito mais regularidade,
talvez a cada 5 ou 10 anos. E não se trata apenas de uma percepção. Os dados confirmam esse padrão. Portanto, o que estamos vendo neste mês de novembro, com ciclones, tornados, furacões, ondas de calor e nevascas históricas, não é apenas um acaso. É o resultado direto de um planeta em desequilíbrio climático. E esse desequilíbrio, precisamos dizer com clareza, foi em grande parte acelerado pela ação humana. Apesar desse cenário assustador, ainda há espaço para a ação. A informação, a prevenção e a adaptação são as chaves para enfrentar esse novo cenário climático. E entender o que está por trás desses eventos é o primeiro passo para nos prepararmos melhor para o que vem pela frente. Diante de tudo o que analisamos, desse cenário complexo e intenso, é natural que surjam dúvidas, preocupações e até mesmo medo. É uma reação normal. Afinal, estamos vivendo um momento em que o clima se mostra mais imprevisível, mais severo e, francamente, mais perigoso. Por isso, é absolutamente fundamental adotar algumas medidas práticas para se proteger e evitar problemas. O primeiro passo, e o mais importante, é estar bem informado. Acompanhar os alertas da Defesa Civil, os boletins meteorológicos e as atualizações de institutos confiáveis como o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e a Marinha do Brasil, é essencial. Esses órgãos emitem avisos com antecedência indicando quando há previsão de chuva intensa, ventania, queda brusca de temperatura ou ressaca que podem afetar diretamente a sua cidade. Além disso, a tecnologia é sua aliada. O monitoramento por aplicativos, sites e redes sociais especializadas pode ser uma ferramenta poderosa. Hoje podemos acompanhar o avanço de frentes frias, tempestades e ciclones praticamente em tempo real. E saber com antecedência o que está por vir permite que você se planeje melhor. Mas atenção, informação por si só não basta. É preciso agir. Durante períodos de risco, evite sair de casa sem necessidade, especialmente nos horários de pico da tempestade. Jamais, e eu repito, jamais, em hipótese alguma, tente atravessar áreas alagadas, seja de carro ou mesmo a pé. A força da água quase sempre é maior do que parece, é traiçoeira e pode ser fatal. Se houver ventos fortes, como os do ciclone, mantenha a distância máxima de árvores, postes, outdoors e estruturas metálicas que possam cair. Em caso de alagamentos dentro da sua casa, desligue imediatamente os aparelhos elétricos e, se for seguro, a chave geral de energia da sua casa. Para quem mora em regiões serranas ou de encosta, a atenção deve ser redobrada. A combinação de solo encharcado e chuva contínua é a receita para deslizamentos. Se você perceber sinais como rachaduras no solo, inclinação de postes ou muros, ou ouvir barulhos incomuns no terreno, não espere. Procure abrigo seguro imediatamente e acione a Defesa Civil. Também é importante proteger sua casa antes que a tempestade chegue. Reforce telhados, retire objetos soltos do quintal que possam ser arremessados pelo vento. Mantenha as calhas limpas e evite o acúmulo de lixo que possa obstruir a drenagem da água. E, por fim, além dessas ações práticas, é fundamental desenvolver uma cultura de prevenção. Discuta os riscos com a sua família. Combine pontos de encontro em caso de emergência. Mantenha um kit de segurança simples com lanternas, pilhas, documentos e itens de primeiros socorros. Isso pode fazer toda a diferença em uma situação crítica. Diante de tudo o que analisamos neste vídeo, o cenário é claro. Os últimos dias foram marcados por uma sequência impressionante de eventos climáticos extremos. O ciclone extratropical no sul do Brasil, o tornado devastador no interior do Paraná, a frente fria que provocou temperaturas anormais, a formação do furacão Melissa no Oceano Atlântico, o frio na Ásia e o calor na América. Cada um desses fenômenos, isoladamente, já chamaria a atenção. Mas todos acontecendo quase ao mesmo tempo, isso nos obriga a parar e refletir. Estamos, sim, diante de uma nova realidade climática. Os cientistas alertaram há anos que, com o aumento da temperatura média global, os eventos extremos se tornariam mais frequentes, mais intensos e mais difíceis de prever. E é exatamente isso que temos observado.
O clima está respondendo de forma cada vez mais violenta às transformações que o planeta vem sofrendo. Mas isso não significa que estamos impotentes. Muito pelo contrário. Com informação, responsabilidade e ação coletiva, é possível se adaptar, reduzir riscos e proteger vidas. Precisamos entender que a previsão do tempo deixou de ser apenas uma curiosidade e passou a ser uma ferramenta fundamental para o nosso dia a dia, uma ferramenta de sobrevivência. Por isso, reforçamos aqui o alerta. Os próximos dias ainda serão marcados por instabilidade. Então, se cuide. Cuide das pessoas mais vulneráveis ao seu redor e fique atento às atualizações do tempo e do noticiário. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com o seu comentário. Comenta aqui embaixo. O que você acha sobre tudo isso? Você concorda com o que foi apresentado neste vídeo? Acha que todos esses fenômenos estão realmente conectados e são sinais de uma mudança mais profunda no clima do planeta? Ou acredita que é apenas uma coincidência, um exagero? Escreva sua opinião nos comentários. A sua participação é muito importante para enriquecer esse debate aqui no canal. Obrigado por nos acompanhar nesta análise detalhada. Fique de olho nas próximas atualizações aqui no canal O Panorama Diário, porque o tempo está sempre em movimento. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, deixa o seu like se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo. Até a próxima!